Então, gente, começou iniciando a nossa gravação, agora é para valer, é a Vera. Para quem não me conhece, eu sou o professor Nelson Júnior e aqui é o nosso preparatório, prepara concursos aí, né, para quem tem vontade de passar em concurso. Mas o nosso objetivo hoje é uma imersão em tomografia computadorizada, né? Então, né, aqui tem uma imagem, né, de um equipamento, né? Não é dos equipamentos mais modernos, mas é um dos equipamentos mais utilizados no nosso dia a dia aí, no nosso Brasilzão aí, em todo local, aí toda cidadezinha que você chega no Brasil, tem um equipamentozinho desse aqui. Esse aqui é um tomógrafo da Siemens, né? Esse aqui especificamente é um de 16 canais, né? É um tomógrafo da Siemens de 16. Mas você tem tomógrafos de 8, 4 canais, né? Ainda sendo utilizado no mercado, até mesmo de 2 canais, por incrível que pareça, né? Mas esse daqui é um tomógrafo de 16 canais. É um aparelho que é muito utilizado, o governo do estado utiliza muito, compra muito esses equipamentos, né? Os particulares, porque é um tanquezinho de guerra, ele aguenta bastante o combate, a plataforma dele é muito boa de se trabalhar, não é um aparelho difícil, né? É um aparelho simples. Então vamos mudar aqui, né? Equipamentos e acessórios, né? No caso, tomógrafos, né? Então vou mostrando aqui só mesmo uma pincelada, que o objetivo não é esse, mas é uma pincelada. Aqui a gente tem a parte, né, do protótipo, da parte de evolução, só para não deixar de passar em branco aí, porque a gente não pode deixar de mostrar aí alguma coisa sobre a evolução da tomografia. Né? Os primeiros aparelhos, para quem tem vontade aí de conhecer esses equipamentos antigões aí, lá no Palácio Duque de Caxias, lá na Central do Brasil, tem um museu de equipamento de radiologia, né? Porque o nosso patrono aí foi Marechal Duque Estrada. Então, os equipamentos mais antigos a gente tem um monte lá. Quem quiser ver é só ir lá. Então, aqui a gente tem a imagem do aparelho, né? Obviamente que é um equipamento muito antigo, né? Para lá dos anos 70. Então, você tem aqui uma modalidade antiga, mas que resolvia o problema do povo, né? Tinha problemas de AVC hemorrágico, tumoração, dentre outras. Até, inclusive, um equipamento desse tinha antigamente no Hospital Central do Exército, né? Tinha um equipamento desse antigo aqui, né? Que hoje virou museu, né? Não é mais utilizado. Dentro do aparelho, vocês observem que era um tubo de raio-x, né? Uma adaptação, um improviso, né? Um tubo de raio-x que tinha uma rotação bem limitada de 180 graus e aquecia demais, esquentava pra caramba e, na realidade, não era tinha um bom desempenho, mas, assim, era o que tinha para a época, né? Aqui uma imagem de uma técnica aí da época dos anos 70 e os 60, posicionando um paciente fazendo o exame de crânio. Imagina aí vocês o desespero desse paciente, né? Entrando dentro de um tubo que só cabia a cabeça, não dava nem para entrar os ombros, né? E fazendo o exame ali, posicionando. Né? Ele ia ficar desesperado ali dentro. Né? A imagem de outro, parece até aparelho da NASA aqui, né? Com vários comandos, né? E esse aqui foi um dos primeiros aparelhos na área da radiologia odontológica, né? Na parte do odonto aqui para fazer exames de ortopantomografia. Cai muito em concurso isso também. Aqui ó, a imagem de um outro um pouquinho mais moderno, né? É uma modalidade boa também para quem quer entrar no mercado da radiologia odontológica, né? Hoje os cirurgiões dentistas para fazerem aqueles procedimentos de implante dentário, eles fazem o exame de tomografia computadorizada com a reconstrução da mandíbula. Eu já até mandei um vídeo para vocês aí, eu fazendo essa reconstrução, né, para avaliação aí se vai ter como fazer aquela carga imediata lá, colocar aqueles pinos para depois colocar parafuso, né? Porque eles apertam literalmente. Então, para que tenha um bom aperto, precisa de fazer esse exame panorâmico aí, essa reconstrução na tomografia, para que ele saiba lá que o seu osso vai aguentar. Aqui um equipamento também de 2 canais, bem antigo, né? Mas ainda existe no mercado de trabalho. Esse aqui, em específico, eu tenho um carinho muito grande,
porque eu nasci nesse GE aqui, eu aprendi a trabalhar exatamente neste equipamento que está aqui. A imagem dele eu tirei em um aparelho celular que é antigo pra caramba, Sony Ericsson, né? Aquele Sony Ericsson que tirava fotos, né? E a imagem está aqui até hoje, até que não ficou tão ruim, não. Tinha uma qualidadezinha boa, né? Esse aparelho aqui foi instalado na época no Hospital Geral de Nova Iguaçu, né? Quem fez quem ensinou a trabalhar nesse aparelho aí foi o falecido Edivaldo Severo, né? Foi presidente do conselho, meu professor também. Ele dizia sempre assim, e eu levo essa palavra até hoje: aluno meu tem que ser igual a mim ou melhor do que eu, pior não. Então, esse cara me ensinou muito, né? Me mostrou como operar esse equipamento aqui. Então, eu aprendi a trabalhar nesse tomógrafozinho GE, 2 canais. Aqui eu tenho as imagens dele, né? Frontalmente aqui também, aqui a esteira, né? E aqui o painel de comando dele, antiguíssimo, né? Aqui é a parte de impressora, de processamento das imagens. Aqui, quando você abria essa gavetinha, tinha uma maletinha aqui, uma maletinha do 007, onde ficavam os filmes, e depois a gente levava para revelar. Esse outro monitor que tem aqui, ó, era de touch já, para mim era uma coisa altamente evoluída. Isso em 2005, tá, gente? Tem muito tempo já. E aqui a imagem, ó, o Scout, a imagem principal, né? Onde a gente ia iniciar o corte e o término do corte. Então, aqui a imagem do aparelho da Siemens, voltando novamente nesse bichinho, né? Lindo, eu acho um espetáculo esse aparelho. Esse daqui é o Philips, também instalado lá no Hospital Geral de Nova Iguaçu, né? Já com a tela colorida, né? Foi substituído aquele bichinho lá que vocês viram, esse aqui, por este daqui, ó. Então, na época também foi lá um application que nos ensinou passo a passo a trabalhar com esse aparelho, né? Esse aparelho da Philips aqui era um aparelho da Philips de 4 canais que também já foi desativado, não funciona mais lá, né? Mas a plataforma dele já era moderna, né? Aqui essa peça que está aqui no centro aqui, ó, é o painel da bomba que injeta contraste, né? Que a gente programa para injetar. Esse outro aqui é o CT Box, teclado, mouse, né? São 2 monitores. Você tem um monitor do tomógrafo, onde você vai colocar as informações do paciente, selecionar protocolo de exame, e Workstation, que é a estação de trabalho, aonde você vai fazer as reconstruções. Ou melhor, esse aqui era até reconstruções automáticas. Você ia trabalhar e melhorar, porque o técnico em tomografia, né, ele precisa melhorar as imagens, né? Não é só 99% de sucesso está no posicionamento. E depois você melhora as imagens de acordo da forma que você vai querer, né? Eu, particularmente, nunca envio no automático. Eu sempre, antes, reviso as imagens, vejo se dá para melhorar, para depois eu enviar. Porque eu trabalho com imagem. Se eu trabalho com imagem, eu tenho que mandar a melhor imagem com a melhor assimetria, a melhor imagem com a melhor quantidade de imagens, a quantidade necessária que o médico radiologista, o clínico geral, que for, o médico do coração vai precisar, o cardiologista, o cirurgião neuro, né? Então eu preciso mandar de acordo, não é sair mandando, aperta botão, isso aí é apertador de botão, aperta botão aqui, não tá bom. Nem olha para ver se realmente as imagens foram boas, se não cortou, porque equipamento falha, né? Quem não sabe, aparelho de tomografia falha. E se falha, né, o erro vai ser do equipamento, mas principalmente falha humana. E isso você vai ser chamado a atenção e não é bom. Então o técnico precisa ter cuidado com isso. Então aqui a imagem do aparelho, né, da Philips, né, bem quadradão, mas é um aparelho bom também de se trabalhar, né? Eu costumo dizer que esse aparelho, ele te induz a fazer o exame certo. Ele, quando tem algum erro,
ele diz para você em português o erro, que a maioria dos aparelhos aparecem informações em inglês. Esse aqui aparece informações em português, né, para facilitar. Ele te dá o passo a passo da sequência do exame, te dá um passo a passo da sequência do exame para você não realizar o exame de forma errada. Então, ele é muito bom. Aqui a imagem dele, aqui, ó, essas imagens dessa pecinha que está brilhando aqui, ó, é o painel de comando do gantry, né? Então, todo equipamento tem painel de comando, lado direito e esquerdo. Ó, tem painel de comando no lado direito, no lado esquerdo e na parte posterior, lá atrás. Por quê? Quando o paciente entra no gantry, vai lá para dentro, às vezes você precisa, em uma situação de ajuste ou de emergência, movimentar a mesa, até mesmo para um procedimento de contraste. Então, você precisa ter comando até na parte posterior, na parte de trás do aparelho. Observando aqui, estava bem novinho, tinha até uma proteção aqui no aparelho. E esse aqui é um tomógrafo, um Seriton, né? É um aparelho portátil, é um aparelho que tem muita gente que não valoriza, mas não valoriza porque não sabe trabalhar. Eu, particularmente, amei trabalhar nele, é um aparelhozinho que dá para fazer muito exame de crânio e cervical. Se for para a extremidade, também dá para fazer. Dá para fazer exame pediátrico, para trabalhar em pediatria, fazendo tórax e abdômen, obviamente, de criança menor de 10 anos, né? Dá para fazer. Então, que não seja também muito gordinha, né? Então, isso tudo tem que ser com regras, né? Você tem que fazer um atendimento. Se você compra um aparelho desse para prestar um serviço, ser prestador de serviço, ou trabalhar para um neurologista, você vai especificar. Até a coluna cervical eu consigo fazer, mas de acordo com o peso do paciente. Esse aparelho não é a mesa que movimenta, é o aparelho que se movimenta. Ele tem um trilhozinho na parte inferior que ele se movimenta. Ele tem lá a parte do divisor de chumbo que você coloca nas laterais para não expor, né, as outras pessoas ou até mesmo o ambiente com radiação, né? Então você tem os divisores de chumbo aqui, né, os aventais laterais na hora da execução do exame. Então aqui embaixo tem a parte do trilho, ele tem um displayzinho do lado dele, né, de toque screen, e tem um notebook que vem junto com ele, de 1 tera, né, para você realizar os exames do seu dia a dia lá no atendimento. E eu já atendi muito em emergência, fazendo só crânio e cervical com esse equipamento. E rolava de boa, sem problema nenhum, sem estresse nenhum. Esse aqui já é um aparelho de 80 canais, né, mais evoluído, né, bem mais bonito, as imagens são extraordinárias. Né, aqui está vendo a plataforma dele bem, né, mais complexa, todo bonitão, né? Esse aqui também é um aparelho moderno, né? Então, esse aqui em específico também é um aparelho bacana, que a mesa dele é uma mesa semi-flutuante. Por que semi-flutuante? Né? Se vocês observarem, todos os aparelhos, e isso é importante para o técnico conhecer, tá? Você tem tipo de mesa com o sobe e desce estilo sanfona, você tem mesa fixa, o GE tem GE, o Brivo da GE é mesa fixa. Você tem o estilo sanfona, ó, deixa eu ver se tem como mostrar. Esse aqui, ó, da Philips, é estilo sanfona, sobe e desce estilo sanfona. Precisa ter cuidado para não agarrar lençol e outras coisas, né? Se bater, ele trava. Né? Esse outro aqui da Siemens é estilo joelho flexível, né? Ele parece um Y, né? Então, ele curva e depois sobe. Dá muito problema de cair objetos, né, nessa região onde eu estou com o mouse aqui, ó, e ele travar. Ele tem uma corrente aqui, ó, igual uma corrente de moto ou de bicicleta, que vai girando para fazer esse movimento dele de subir e descer. Então, a gente precisa ter cuidado. Então, são bisus. Esse aqui, estilo sanfona, se por um acaso ele trava, já dá para você colocar a mão nele e tentar empurrar ele para baixo, que ele tem um dispositivo de elevador, às vezes pode ser que seja um hidráulico ou não, de subir e descer. Né? Isso vai depender da evolução. Né? Tem hidráulico e não hidráulico. Né?
Esse daqui não, esse daqui já é um trilho. Cuidado aonde você vai andar com esse aparelho com trilho, ele se movimenta e ele tem um dispositivo que libera para você andar com ele da forma que você quiser, com o trilho elevado com as rodinhas. Esse daqui em específico, né? A mesa semi-flutuante, cuidado com excesso de peso, né? Existe um controle com a questão do peso. Obviamente, com uma pessoa super obesa não tem como você colocar. Eu, particularmente, com esse daqui de mesa vasculhante, semi-flutuante, eu utilizaria ou indicaria mais para pediatria e pacientes até 90 quilos. A mais do que isso, pode correr o risco dele travar por causa dos sensores. Isso aqui é utilizado mais em pediatria, que a gente brinca com as crianças, coloca uma argolinha e passa a argola aqui, depois engana ela que está fazendo uma mágica e tal, e as crianças se amarram, e é bem bacana. Esse GEzinho também é pau para toda a obra, né? Um aparelhozinho bom de se trabalhar, mas a reconstrução dele é manual, não é automática, porque cada equipamento tem um tipo de reconstrução, né? O GL dá um pouquinho de trabalho. E esse daqui, né, é um aparelho que é tomografia e ressonância, né? É o PET scan, tomografia por emissão de pósitrons, né? Então você faz fusão das imagens com tomografia e ressonância magnética. Esse aqui também, né, é uma ressonância, é um PET também, né, bonito pra caramba. E aqui um painel de comando um monitor, né, de um aparelho da Philips, né? Uma imagem aqui em axial, uma outra coronal e sagital. Geralmente todo equipamento ele te dá os planos, né? Os planos de secção. O técnico que trabalha com tomografia computadorizada, ele precisa muito, mas muito, muito, muito de saber quais são os planos de secção e corretamente, porque o médico ele vai te pedir, me manda a imagem coronal, me manda a imagem axial. Essa plataforma que eu estou mostrando para vocês aqui é simples, ó. Aqui você tem um bonequinho deitado em decúbito que você vê a parte da convexidade da cabeça, né? Você vendo e a ponta do nariz. E o outro de frente, então você já sabe identificar, ó, plano axial, coronal e sagital. Agora, e quando só aparece letra? E quando só aparecem informações em inglês, né? Aí te deixa doido, você entra em pânico, né? Aqui embaixo você tem lá a plataforma, né, os ícones da plataforma de utilização, que a gente chama de ferramentas, né? Você tem várias ferramentas que você vai utilizar para melhorar essa imagem aqui, ó. A imagem principal. A imagem principal, você sempre abre ela grande, né? Porque a imagem que você vai falar em tem, dependendo do equipamento, você tem lá multiviewer, ou seja, visualizar multi-imagens, CT viewer, viewer, né? E reformatação, reformate, ou recon viewer, entendeu? Então ele vai aparecer essas informações assim de reconstrução das imagens, reformate, recon viewer. Visualizador, viewer, só de visualizar. Visualizador de imagem. Clica na imagem que você quer, né? Geralmente você vai lá no watchlist, clica lá, né? Em CT Viewer, né? E visualiza a imagem. CT Viewer também e visualiza. Então você tem aí uma série de. Tá todo mundo me ouvindo aí, pessoal? Só para me ter certeza que não aconteceu nenhum problema aqui. Tá ouvindo direitinho.
Ih, meu Deus, que split. Pode ser que seja no meu. Parece que travou, né? Eu vou ver aqui o que está acontecendo, mas não se desconectem, não, por gentileza, tá? Tudo que é ao vivo é sempre assim, né? Sempre acontece alguma coisinha. O áudio voltou, sim, mas o problema aqui agora é o slide, né? Que eu quero voltar ao slide aqui, fazer com que ele volte. Então, a gente vai conversando aqui. Então, o que acontece, né? Cada plataforma, né? Enquanto o dispositivo vai voltar, cada plataforma você tem informações que podem ser parecidas ou não, né? Às vezes, tem umas pequenas mudanças, né? Por que acontece? Você trabalha com vários fabricantes, né? E os caras precisam colocar algumas diferenças aí, né? Para que traga um diferencial aí, né? Para o equipamento que ele está vendendo, né? A Philips, o Siemens, o GE, Shimatsu, né? E o pouco tempo eu descobri que a Microsoft também tem tomógrafo, né? Ela também fabrica tomógrafo, né? O pessoal, né, em um UPA, determinado UPA do Rio de Janeiro, o rapaz me chamou e falou: Cara, eu estou tendo um problema muito grande com reconstrução, as imagens estão péssimas, estão ruins, com péssima qualidade, a qualidade da imagem está muito ruim. E aí, como é que a gente faz para melhorar isso, cara? Porque eu não sei o que está acontecendo lá. Aí eu falei assim: bom, primeiro passo, a gente precisa conhecer essa plataforma melhor, precisa observar para ver o que o equipamento te oferece para que você consiga melhorar a qualidade da imagem. Aí eu peguei, fui lá nessa unidade. Realmente a qualidade era muito ruim, sendo que eles estavam pegando toda a imagem bruta e fazendo reconstrução de volume bruto sem trabalhar a imagem e fazendo recon. Aí realmente as imagens vão ficar péssimas, ruins. Eu falei assim, não, vocês precisam melhorar da seguinte forma. Aí eu peguei, você tem que ver espessamento de corte, precisa ver, né, o FOV, o gap, o delay, pitch, incremento, tudo isso, né? O tipo de reconstrução que vocês querem, os planos que vocês querem para cada modalidade, para cada exame, né? Porque não é só você pegar e fazer o exame, né? Mais um exemplo, né? Onde eu trabalho. Todo raio-x de tórax, de acordo com a nossa rotina, só você vai fazer as reconstruções em axial e coronal, sendo que o axial e coronal vai ter parênquima, mediastino, MIP e MINIP. O que seria MIP e MINIP? Mínima e máxima intensidade de projeção, né? Que é para visualização dos pulmões, dos brônquios pulmonares. Então, a gente faz assim. Não faz corte sagital, né? E até mesmo porque quando você trabalha com dispositivo PAX, você precisa otimizar o máximo ali, né, dessas reconstruções aí, né? Você precisa otimizar o máximo dessas reconstruções para que você não tenha problema na hora de envio.
né? Eu estou conversando e falando sobre isso porque eu estou reiniciando meu aparelho e eu estou em 2 dispositivos para a gente não perder, igual da semana passada. Então, quando eu pego uma, uma sequência, né? Ou melhor, quando eu pego uma rotina de trabalho, o primeiro passo é eu montar, né, técnico responsável ali, ou até mesmo se te colocaram no seu plantão para você ser responsável, você preparar a sua rotina de atendimento. Obviamente que é interessante se a gente trabalhar sempre em conjunto, né? Dá tudo igual, né? O meu supervisor, em determinado local que eu trabalho, ele fala assim mesmo: todos os exames aqui eu preciso sentar na mesa aqui, na workstation, olhar todos os exames e não conseguir identificar quem foi que fez o exame. Tem que ser tudo igual. Ele trabalha assim. Ele fala assim: todos os exames têm que ser iguais. Eu tenho que olhar e falar assim mesmo: caramba, eu não consigo saber se foi o Nelson que fez, se foi Fulano que fez, Beltrano que fez. Os exames precisam ser iguais. Por quê? Porque tem que ser. Né? Eu não posso pegar e querer me destacar mais do que fulano, do que Beltrano e Cicrano, até mesmo porque nós trabalhamos em equipe. Então a gente precisa padronizar, colocar os exames de uma forma que fiquem todos eles iguais. Né? Mas para que isso aconteça, eu preciso criar um protocolo de rotina de exame. Né? Rotina de exames para padronizar. Alguém aí já trabalha com tomografia ou faz estágio em tomografia? Algum de vocês aí? Tá todo mundo me ouvindo, gente? Não tem problema de falar, não. Pode falar. Todo mundo me ouvindo? Beleza. Né? Alguém aí trabalha com tomografia? Trabalha que Acho eu que não, digo já professor. realizando exames de tomografia, né? Já realizando. Né? No caso, quem. Show de bola, então. Beleza. Então, estou reiniciando aqui. Já já eu vou abrir o slide de novo, tá? Então, a gente precisa sempre, né, preparar aí essa questão dos protocolos. E quando você prepara protocolos, você vai preparar, né, o tipo de protocolo com as aquisições, né? Ou seja, como eu falei para vocês, por exemplo, se for crânio, rotina de crânio é crânio coronal, sagital, axial, né? Aí qual vai ser o janelamento? Janelamento para parênquima e janelamento para a parte óssea. Né? Então, quando você utiliza esse tipo de janelamento, fica padronizado. Né? Aí depois vem a parte da assimetria que eu vou mostrar para vocês na questão das imagens. Então, por isso, só estou abrindo aqui, né, dando um tempinho, né, e falando para poder abrir as imagens aqui para vocês. Então, é importante demais, né, para que tenha um bom funcionamento, para que você tenha um bom serviço de imagem, preparar as rotinas. Então, você preparando as rotinas, você tem uma boa qualidade. E o que o mercado de trabalho exige hoje é essa qualidade. O primeiro passo é conhecimento de equipamento. Você precisa e deve conhecer os equipamentos, conhecer, que eu digo de uma forma como um todo, conhecendo literalmente, né, como funciona, o modo de ligar e desligar o equipamento. É importante você saber o modo de ligar e desligar o equipamento, porque se você não sabe, isso vai te gerar um problema muito sério. A parte de armazenamento das imagens, quando o aparelho sobrecarrega, o que tem que fazer, se precisa de fazer backup, se precisa de salvar, se precisa de enviar para Pax, quantas vezes na semana você precisa fazer com que você reduza esse, né, alivie o equipamento com a parte de memória, né? Porque o equipamento é igual ao celular. Ele vai sobrecarregando, sobrecarregando, até chegar um ponto que ele começa a travar, começa a ficar lento, para de funcionar e te dá um prejuízo na rotina de atendimento, às vezes com o paciente na sala, esperando,
paciente que é chato, né? E é constrangedor você pegar e dizer para o paciente que não vai dar para fazer porque o aparelho, né, aconteceu isso ou aquilo. Então, é importante aí que a gente saiba todo esse procedimento, né? Saber onde vai ligar. Geralmente, todo equipamento ele tem na parte dos fundos, isso fica sempre próximo do gantry. Próximo da gente, a gente tem um botão de emergência. O botão de emergência ele fica próximo do CT Box, que eu vou mostrar para vocês onde fica ali o CT Box. Ele fica lá. Mas também, por outro lado, né, você tem lá nos fundos onde fica o gantry lá, né? Lá atrás você tem né, algumas chaves de energia aonde você vai ligar ou religar e desligar ou até mesmo religar, né? E eu particularmente recomendo sempre que dentro de uma sala, né, falando de sala, né, é interessante que vocês tenham sempre exaustores, né, quando precisa, é, umidificador. O umidificador é importante. A temperatura ambiente tem que estar sempre, né, em uma determinada temperatura, 18 graus até 21 graus ali, porque o equipamento ele aquece demais, e se aquece demais pode correr o risco de queimar ou de travar, e se o equipamento trava, vai te prejudicar para a realização do exame. Voltou de novo o meu. Pra mim ficou mudo, hein? Será que pra galera também tá mudo também? Voltou, gente? Voltou? Voltou para vocês aí? Ah, voltou, pra mim voltou. Show de bola. Então é sempre interessante aí que a gente, no momento que vai assumir um plantão, principalmente de tomografia, observar se o ar-condicionado da sala está funcionando. Se não estiver funcionando, avise a manutenção imediatamente. Observar a questão da gasometria. Por quê? Porque às vezes a gente pega, e principalmente nesse momento de Covid, o áudio melhorou, gente? Tá bom? E principalmente nesse momento de Covid aí, né? Voltou, gente? Por favor, agora tá, vocês estão me ouvindo legal? Pra mim aqui tá tranquilo. Não sei se os Beleza, colegas aí tá então. legal. Então voltou. Show. Então só estou compartilhando agora o slide. Então é interessante que você observe lá no setor de gasometria, passe essa informação, se não estiver funcionando, para que resolvam o problema dos gases lá, o pessoal que trabalha com essa parte de gasometria. Isso é sempre importante na parte da manhã, assim que você assume o plantão, assumiu o plantão, vai lá e observa isso tudo. Quem tem que ver é o técnico mesmo, é você que tem que ver, não é quem outra pessoa do setor. Você é responsável pelo equipamento, você é responsável pelo bom funcionamento do setor, né? Então é interessante que você observe tudo isso. Então vamos lá na parte de curiosidades aí. Vamos entrar nessa parte agora para a gente tentar desenvolver, né? Tomografia computadorizada, meu Deus, pô, significado. Né? Tomografia é um derivado aí de palavra grega, né? Tomos e cortes ou fatias. Grafos, desenhar uma imagem gráfica, ou seja, utiliza a anatomia seccional de fatiar mais as imagens de gráficos, né? De códigos binários e transformando em imagem, ou seja, digitalizando tudo, né? Era da tecnologia. O nosso patrono aí da tomografia no raio-x, você tem lá o William Conrad Röntgen. Na tomografia, Roosevelt. Então, Roosevelt é um engenheiro eletrônico inglês
que foi nascido em 1919 e faleceu em 12 de agosto de 2004, onde nós ainda já éramos vivos. Né? Muita gente aqui, tenho certeza que já era vivo nessa data aí. Então, de repente, até ouviu falar nesse indivíduo aí, Roosevelt. Então, esse cara, um engenheiro eletrônico, né? Interessante na história da tomografia computadorizada, que os Beatles, né? Eles patrocinavam esses caras aí. Eles faziam shows e investia, né, na tecnologia e na ciência, na parte de humanas, e uma delas foi isso. Uma coisa muito importante que a gente utiliza na tomografia computadorizada é essa escala de Roosevelt, a escala HU. Essa escala, sem essa escala, fica impossível de trabalhar na tomografia, né? O tipo de tecido e números, né, na tomografia. Então, você tem lá, na escala de Roosevelt, você tem lá os tipos de tecido. Você tem tecido ósseo cortical, você tem músculo, você tem fibra branca, substância cinzenta, sangue, né? Então, tudo isso aí, quando o Roosevelt inventou essa escala, facilitou a nossa vida. Facilitou para o médico radiologista, facilitou para o técnico, facilitou para todo mundo. Né? Olha só que coisa interessante. Osso, pela escala de Roosevelt, o número, né, que vai medir é mais 1000. Esse número, essa escala de 0 a 1000 é mais 1000, é positivo. E ela te dá um contraste branco. Já músculo é mais 50, olha como caiu. E vai te dar uma escala de cinza. Já a substância branca, que é quase parecido, vai te dar uma escala de mais 45, um cinza claro. E já cinza, uma substância cinza, literalmente, mais 40, que é o cinza natural. O sangue, mais 20, que também fica meio acinzentado, mas só que é mais 20. Aí você observando o paciente com AVC hemorrágico, que você botar lá, utilizando a escala HU, vai aparecer mais 20, você sabe que é sangue. E da mesma forma são para os graus negativos. Ó. Você tendo aqui, ó, água é uma medida neutra, é zero. A referência para água, você medir, vai dar o grau zero. Quando você tem gordura, é menos 100. Então, para você fazer a reconstrução das imagens, já está aí a dica. Quando eu vou fazer reconstrução de osso, é mais 1000. Quando eu vou fazer reconstrução para parênquima, para músculo, para mais 50. Quando eu for fazer para pulmão, é menos 200, é um cinza escuro para negro. E quando é ar, um pneumotórax, né? Um pneumoencéfalo, é menos 1000, é negro. Então, tá aí a dica para você trabalhar na reconstrução, para vocês fazerem reconstrução de uma forma coerente e consciente, sabendo realmente que para fazer a reconstrução tem que ser desta forma. O técnico precisa ter essa consciência. O técnico que trabalha com tomografia precisa ter essa consciência. Então, vamos lá, dar continuidade aí. Então, aqui a imagem de Roosevelt, né, no seu equipamento aqui, né, bem antigo, o formato era horrível e a tecnologia e evolução de hoje, né? Eu mesmo ajudei a treinar o pessoal em um tomógrafo desse daqui de 80 canais aí, né? Mostrei como funcionava a plataforma, dentre outras. Observem que o estilo da mesa aqui, ó, o movimento dela para cima e para baixo, subir e descer, a mesa é estilo sanfona, né? Densidade tecidual, né? Então vamos entender um pouquinho aí a respeito disso. No raio-x e na TC, o que vai importar é a densidade das estruturas analisadas, uma vez que estrutura com alta densidade, como o osso, terão densidades diferentes de estrutura das gordura. Então, na tomografia, né, gordura e osso é muito bem aceito. Já músculo é mais difícil. Gordura, ar e osso é muito bem aceito.
né? Raio-x de tórax, parênquima cerebral, abdômen, né? Fraturas, dentre outras, é muito bem aceito. As estruturas de densidade intermediária terão, portanto, comportamentos diferentes nos vários tecidos humanos. Então, órgãos adjacentes, tais como rins, ureteres, bexiga, necessita de administração de contraste para que sejam melhor visualizados e tumorações, né? Aí você tem ali a questão de composição tecidual. Não apareceu aqui, mas esse que está aqui no osso é hiperdenso. Então, para o técnico descrever estruturas, é interessante utilizar termos técnicos. Então, você tem estruturas hiperdensas, isodensas e hipodensas. Hiperdenso é sempre osso. Eu estou vendo uma estrutura hiperdensa, isso é osso. Isodenso é um cinza, tecidos moles. Hipodenso, preto, ar, gordura, né? Hiperdenso, hipodenso e isodenso. Na ressonância, a gente utiliza outros termos, tá? Mas na tomografia, hiperdenso, hipodenso e isodenso. Aplicações e modalidades. As aplicações e modalidades na tomografia, você tem uma dimensão grande, né? Crânio, abdômen, exames da área cardíaca, do coração, anjo, tomografia, né? Reconstruções em 3D, exames cardiovasculares para avaliação de obstrução na região do coração, score cálcio, exame para avaliação de arco aórtico, né? Exames, né, de uma dimensão importante. Então, vamos lá. Um pouquinho sobre equipamento. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre equipamento. Então, os equipamentos você tem lá o gantry, tem a mesa e os acessórios, né? Todo setor de tomografia é importante que você tenha sempre um carrinho de parada, um carrinho com alguns acessórios, se caso o paciente venha a ter algum tipo de complicação na hora de uma administração do contraste, até mesmo de uma parada cardiovascular para um ressuscitamento, né, um massageador cardíaco, dentre outros. Aí você tem lá na parte dos componentes, os componentes principais, né? Você tem lá no tomógrafo o gantry, para que ele funcione, um tubo de raio-x, mesa de comando e, né, para o exame, e os suportes em geral, né? O equipamento, tais como tomografia, são, de sua grande maioria, do tipo helicoidal, com um único canal ou vários canais, né? Aí o helicoidal, né, como múltiplos canais, né? Você tem lá, né, o multi-slice, que são multi-giros, né, por segundo, né? Aí você tem lá, né, o gantry, como eu já falei para vocês, que é o responsável aí pelas aquisições, né, responsável pela velocidade, né, nas aquisições das imagens. As workstation, que são a estação de trabalho. Então, aqui uma imagem 3D, né, que a gente já viu, só para reforçar. Aqui é um aparelho desmontado. O técnico de tomografia precisa saber que o equipamento ele tem um tubo de raio-x lá dentro, tem geradores e detectores. Isso é uma coisa importante. Ó, então, aqui você tem lá o tubo de raio-x, porque o aparelho vai parar e você não vai saber informar, né? Se alguém te perguntar por que o aparelho parou, ah, foi aquecimento, queima de detector, foi o gerador ou foi o tubo de raio-x que parou? Quantos canais é esse aparelho? Pô, você sabe de quantos canais é esse aparelho? Ah, não sei não. Então você não é operador de tomógrafo. Você não sabe, você não conhece o equipamento. Então aqui você tem dois geradores, um tubo de raio-x e aqui embaixo as fileiras de detectores. Os detectores, eles precisam e necessitam de uma temperatura que seja bem, né,
o ar-condicionado tem que estar lá sempre 18, 20 graus, para ele ficar bem frio. Por quê? Né? Imagine como se fosse uma pedra de mármore ali fria, né? Então, ele precisa, no momento da aquisição, quando o raio-x passa pelo objeto e chega até ele, né, ele tem que estar sempre refrigerado, porque senão ele pode queimar, pode apresentar uma falha, um erro de envio, porque ele vai pegar todas as informações que chegaram até ele aqui e vai jogar para um CPU de computador, onde esse CPU vai fazer uma transformação, uma reconstrução, pegar aqueles códigos binários e transformar em imagem. Aí você vai ter as imagens sequenciais lá, passo a passo, né, do exame que você fez. Às vezes o aparelho, quando ele está com problema de atraso de envio, você termina o exame depois que ele começa a fazer a reconstrução, porque ele está com atraso de envio. Isso pode ser problema de memória, né? Aí ele começa a atrasar. Essa imagem aqui foi o aparelho girando, né? Para que vocês tenham uma ideia, um aparelho de tomografia, esse gantry aí, até que o cara está fazendo o teste aí, ele pesa cerca de 1 tonelada. Aí imagine como se fosse um elefante girando em volta de você, né? Então eu costumo sempre dizer o seguinte, que você tem um elefante rodando, né? Assim, ó, girando em volta do paciente. Qualquer peça dessa, escutou um barulho, para imediatamente o exame. Escutou algum barulho anormal, esse aparelho ele tem correia dentada dentro dele, a correia pode arrebentar, pode fazer barulho, tem polia, né? São peças justas postas, utilizadas com torque, com apertos precisos para que não haja nenhum tipo de erro, né? O engenheiro, quando vai montar, o engenheiro da Philips, da GE, da Shimatsu, da Siemens, ele faz questão de ir, não vai um grupo gigantesco, você pensa assim, vai vir 20 caras, não. Às vezes é só ele e o ajudante, dois, para mexer no aparelho. Os caras são rápidos, eles vão lá e montam o aparelho, às vezes em uma semana, te dá o aparelho montado. Depois vem um application para te ensinar como funciona a plataforma, como funciona o equipamento, as calibrações que sempre têm que ser feitas diárias. E por falar em calibração, antes de realizar exame, você precisa fazer calibração. O GL tem calibração rápida e calibração que vai calibrar todos os componentes lá, tais como KV, MAS, né, dentre outras coisas, né, o feixe, né, tudo isso. Você tem calibração de phantoms também, que é utilizado, né, mas isso às vezes é a cada uma vez por mês, mas as calibrações diárias é o técnico que tem que fazer. Então, para cada exame que você vai realizar em um intervalo de tempo muito longo, você precisa calibrar. Muito longo quanto tempo? Passou de 30 minutos, 40 minutos, calibra o aparelho de novo. Passou, tem 1 hora que você não fez exame nenhum, vai lá e calibra o aparelho de novo. Chegou um paciente, aquecimento rápido, calibração do aparelho, calibration. Fez um exame agora, tem 5 minutos? Não precisa. Tem 6 minutos? Não precisa. Tem 10 minutos? Não precisa. Tem 15 minutos? Não precisa. Mas agora, passou 45 minutos, 1 hora, calibration, calibra o aparelho. Ele vai te dar lá a informação de calibração e vai te dar o passo a passo do que você tem que fazer. O aparelho ele te mostra como vai ser realizado a aquisição aí de calibração. Isso aqui também é muito importante, que são os termos técnicos mais utilizados, ou melhor, sempre utilizados com técnico de raio-x. Você tem lá o FOV, que é campo de visão da área de interesse, o delay, que é o tempo de espera entre o início da injeção do contraste e a aquisição dos cortes, o Scout, que é a imagem digital usada no planejamento das imagens, incremento, que é o deslocamento da mesa de exame por corte, o gap, que é o espaço entre um corte e outro, e o filtro é uma reconstrução algorítmica utilizada no processo de reconstrução. O filtro você vai escolher janela para osso, janela para parênquima. O pitch é a razão entre o deslocamento da mesa e a espessura do corte. Recapitulando,